Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma estratégia que multiplicou o capital em 160 vezes. Essa é uma estratégia baseada em comprar empresas baratas com baixo múltiplo de preço sobre lucro. Já foi testada ao redor do mundo, então eu vou trazer esse teste que eu faço aqui no Brasil, mas também vou trazer um pouco do teste feito nos Estados Unidos. A literatura é muito ampla sobre esse tipo de estratégia. Lembrando, gente, isso não se trata de uma recomendação de investimentos. Então vamos lá começar explicando um pouquinho o que é o processo, como é que eu montei e os resultados que eu obtive fazendo essa estratégia. Primeiro, o que eu fiz aqui foi um backtest. Um backtest é um processo para a gente testar uma estratégia com base em dados históricos. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir um período de 22 anos, no caso para a Bolsa Brasileira. Eu vou definir os parâmetros da estratégia, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Eu tenho uma base de dados que é o Economática e a gente vai testar essa estratégia e vamos ver os resultados obtidos com isso. Começando aqui, para explicar um pouco para vocês, a estratégia que a gente vai testar é baseada em comprar empresas de baixo múltiplo de preço sobre lucro. Então, aqui é um estudo feito pelo pessoal do CFA nos Estados Unidos, e lá eles também fizeram esse mesmo teste, comprando empresas de baixo earnings to price, o preço sobre lucro, e eles tiveram aí, de 1967 a 2014, um resultado positivo também para esse tipo de estratégia. Então a estratégia entregou um resultado de algo como 13,3% ao ano, contra uma estratégia de comprar empresas de alto preço sobre lucro de 8,8%. Então a conclusão que eles chegaram é que estatisticamente foi significativo a diferença de comprar empresas de baixo preço sobre lucro e comprar empresas de alto preço sobre lucro. Para vocês entenderem um pouco o que é o múltiplo preço sobre lucro, é você comparar o valor da empresa, então vamos supor uma empresa que é negociada em bolsa a R$1 bilhão, e o lucro que ela entregou ou vai entregar. Então, supondo que essa nossa empresa fictícia entregou um lucro de R$100 milhões nos últimos 12 meses. Isso significa que o preço dela, que é 1 bilhão, sobre o lucro de 100 milhões, o múltiplo que ela negocia é de 10 vezes o lucro. Então, isso é o que é o múltiplo preço sobre lucro. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo também explicando mais a fundo o que é esse múltiplo, como é que ele funciona, por que uma empresa tem múltiplos maiores ou menores. Mas vamos lá mostrar um pouquinho sobre os resultados da estratégia. Aqui então eu faço para o Brasil. O que eu fiz? Isso aqui é a minha planilha de testes, tá? Nela eu defini um parâmetro que no caso é comprar empresas, montar uma carteira com os 15 menores preços sobre lucro, tá? Essa carteira, primeiro, ela vai ter uma liquidez mínima, então eu defini uma liquidez mínima arbitrária, basicamente para excluir empresas que são microcaps, empresas com baixo volume de negociação. Isso poderia poluir o nosso teste, tá? Essa carteira ela gira 4 vezes ao ano, então é logo depois que as empresas terminaram de divulgar seus resultados. Então, depois que todas as empresas divulgaram seus balanços, tá? Existe um prazo definido pela CVM. Eu vou lá, listo os menores preços sobre lucro, monto uma carteira com os 15 menores preços sobre lucro, desde que sejam positivos. A gente não quer preço sobre lucro negativo, porque aí seria uma empresa que deu prejuízo. E a gente carrega essa carteira até o próximo trimestre, até a próxima divulgação de resultados. A gente vai fazendo isso ao longo de 22 anos, tá? E o resultado que a gente obteve foi aí uma multiplicação de 160 vezes do nosso capital ao longo de 22 anos, um resultado bem positivo, e a gente vai comparar um pouquinho também com as outras, com benchmark, com as outras estratégias. Lembrando também, eu já fiz um mesmo teste com uma estratégia de dividendos, então é uma estratégia bem interessante. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui, tá no meu canal também, uma estratégia que deu um resultado muito bom. E também eu quero pedir para vocês se inscreverem, para vocês deixarem seu like e para compartilharem o vídeo. Compartilhar me ajuda muito o canal a crescer, e quanto mais esse canal cresce, mais conteúdo de qualidade eu consigo trazer para vocês. Então peço a todos que compartilhem o vídeo. O canal tem crescido bastante nesse primeiro mês, a gente não completou o primeiro mês, mas tem tido um crescimento muito bom. E eu, sempre que possível, eu leio e respondo os comentários de vocês. Eu acho que o carinho que vocês têm trazido para mim é uma coisa excepcional. Vamos lá então comparar a nossa estratégia? Bom, aqui então, a primeira comparação é essa estratégia contra o Ibovespa, tá? O Ibovespa entregou 602% nesse período, contra os nossos 16.000%, é uma diferença significativa. Quando a gente anualiza esses retornos, a nossa estratégia teve 26% de retorno ao ano, contra 9,3% do Ibovespa. Comparando agora essa estratégia com comprar empresas de alto múltiplo preço sobre lucro,
uma carteira, né, de 15 empresas de alto preço sobre lucro entregou aí 533% de retorno ao longo de 22 anos, ou mais ou menos 8% de retorno ao longo aí ao ano, ao longo desses 22 anos, né? Nossa estratégia aí com seus 26%, mostrando que a diferença foi estatisticamente significativa. Então, a estratégia conseguiu gerar um excesso de valor sem dúvida. Agora, quando a gente pega um período um pouco mais curto, o que eu peguei aqui é a partir do 1º de abril de 2015, montando essa mesma estratégia, a gente vê que ainda assim a estratégia conseguiu entregar um resultado bom. Ao longo de 7 anos, a gente teve aí 25% de retorno ao ano, contra 15% na estratégia de alto preço sobre lucro, mostrando essa discrepância, mesmo num período um pouco mais curto. Eu acredito que nesses 7 anos a gente passou por um ciclo de baixa, um ciclo de alta, e a gente consegue ter aí alguma ideia de como é que se comportou num período um pouco mais curto. 7 anos eu sei que não parece, mas é um período que eu ainda considero, vamos dizer assim, um curto, médio prazo, tá? E a gente viu que a estratégia conseguiu entregar um resultado razoável. Um ponto importante, aqui eu trago as empresas que essa estratégia, que essa carteira gerou ao longo dos anos, e eu acho que um ponto muito importante é que não são empresas que você vai olhar e vai falar, nossa, eu quero muito comprar. Empresas geralmente que negociam com baixíssimos múltiplos de preço-lucro são empresas que têm algum tipo de problema, em termos de, poxa, não é uma empresa tão rentável, ou então o lucro dela está um pouco em xeque, o que vai acontecer com esse modelo de negócio. Então, se vocês forem ver algumas empresas que ela teve ao longo do período, né? Ela teve Smiles, que foi uma empresa que teve muito problema de governança corporativa. Ela teve a Domo, que a gente sabe aí o fim que a empresa levou. Ela tem a Cielo, que é uma empresa que nos últimos 5 anos teve uma queda absurda do seu lucro. Então, é uma estratégia que você vai acabar comprando empresas que não são empresas bonitas, não são empresas rentáveis. Elas geralmente têm alguma nuvenzinha em cima. De novo, se vocês quiserem, eu trago um estudo um pouco mais, um vídeo falando um pouco mais a fundo o que é o múltiplo preço sobre lucro, por que uma empresa merece ter um múltiplo maior ou menor. Posso fazer isso, também mostrar um pouquinho de valuation, seria bem interessante. Se você tiver interesse, de novo, deixa aqui nos comentários, fala, poxa, Léo, tenho interesse sim, traz esse conteúdo pra gente. Um outro ponto também, como eu comentei, muitas empresas elas têm um múltiplo de preço sobre lucro muito baixo, porque são empresas que tiveram lucro líquido não recorrente, alguma coisa não recorrente nos meses anteriores. Então aqui eu faço esse mesmo teste, pegando empresas, montando uma carteira só com os 3 menores preços sobre lucro daquele período. E a gente vê que o retorno foi aí de 27 vezes contra os 160 da nossa estratégia. Bom, isso aí mostra que as 3 empresas de menor preço-lucro foram detratoras da nossa estratégia. E faz todo sentido, porque como eu comentei, geralmente essas empresas que têm múltiplo preço-lucro muito baixo, elas provavelmente têm alguma coisa ali não recorrente ou algum problema muito sério no caminho. Então, quando eu vou fazer as minhas análises, eu gosto de olhar preço sobre lucro, mas eu sempre procuro também excluir essas empresas aí que teve algum não recorrente, alguma coisa muito séria. E por fim, eu trago para vocês aí uma lista. Lembrando, isso não se trata de uma recomendação de investimentos, é simplesmente o que teria sido, né, o que seria a próxima carteira da nossa estratégia, que são os múltiplos de preço-lucro, os menores múltiplos, né, as 15 empresas com menor múltiplo preço-lucro que seriam selecionadas pela nossa estratégia. Como eu comentei, a gente vai ver empresas, por exemplo, muitas empresas de commodities. As commodities hoje estão na parte alta do ciclo, então os últimos 12 meses foram muito bons em termos de lucro para essas empresas, mas a gente não sabe muito bem o que vai ser o futuro. E também empresas que têm alguma dúvida em relação por exemplo, a gente tem a Mataurus Armas, que é uma empresa do segmento de armas, então, não é uma empresa tão ESG, enfim, tem alguma nuvenzinha em cima. De novo, aqui é mais uma ideia ilustrativa, não é uma recomendação de investimentos, mas é uma ideia para vocês terem aí o que são as empresas com os menores múltiplos de preço-lucro atualmente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Peço de novo para vocês compartilharem o vídeo, me ajuda demais. De novo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!